Radar ANEFAC. Bem-vindos ao Radar ANEFAC. Mais uma vez estamos aqui no episódio para apresentar a vocês a nossa diretoria executiva. Eu sou Emerson Dias, Head de Capital Humano, e juntamente com o Leonardo Lima, que é presidente da Regional Rio de Janeiro, vamos conversar sobre desafios para gerir pessoas em tempos de distanciamento. Léo, bem-vindo ao nosso podcast. Se apresente, por favor. Obrigado, Emerson. É um prazer estar aqui. Meu nome é Leonardo Lima, sou presidente da Regional Rio de Janeiro, estou na ANEFAC desde 2020 e, na vida profissional, sou contador e atuo em auditoria na KPMG. Então, é um prazer estar aqui para a gente falar desse tema que é tão relevante nos dias de hoje, no cenário que ainda nos encontramos, que é o cenário de pandemia. Bacana. Ô Léo, o que você enxerga assim hoje? Legal você trazer, né, essa experiência de contador, porque eu acho que esse tema da gestão de pessoas, ele é um tema que qualquer pessoa que tenha, né, equipe, ele tem que se preocupar com isso, ele tem que se desenvolver nesse aspecto, né? Não é um tema de recursos humanos, é um tema para quem lida com o recurso humano, né? Então, assim, como é que você vê hoje na tua atuação, no dia a dia, na troca com os colegas, como é que você vê assim, os desafios da gestão de pessoas atualmente, né? O que você enxerga como grandes desafios? Não, realmente, esse cenário da pandemia, né, que começou já há mais de um ano, mas que perdura até hoje, ele trouxe um desafio e traz aí um desafio muito grande, que a gente tinha ali uma pessoa que tinha o seu ambiente profissional, e de repente ela, no seu espaço familiar, ela precisa dividir aquele espaço para a sua atuação e, além disso, todas as rotinas familiares acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Então, esse relacionamento que era mais restrito à noite, aos finais de semana, acabou fazendo um grande mix e mexeu naquele momento que era reservado ali para o trabalho, né? Então, naturalmente, isso traz ali um impacto direto na vida do profissional, visto que ele somou as suas atividades profissionais e atividades que até então, no dia a dia, não era algo que estava ali no radar, passou a ser. Então, naturalmente, o que a gente acaba percebendo é que isso impactou os profissionais como um todo, né? Porque eles sentiram e sentem essa sobrecarga. Então, é muito comum a gente encontrar colaboradores que têm um nível de estresse um pouco maior do que a gente percebia, né? No ambiente normal, o nível de irritação, às vezes até dificuldades ali para conseguir descansar, dormir, e às vezes até os relacionamentos ali familiares com seus próprios cônjuges, com membros familiares que dividem ali a mesma casa, acaba também trazendo ali um impacto no profissional e naturalmente na sua vida, né, pessoal, mas naturalmente também na sua atuação. Então, nós como gestores, né, de pessoas, independente do setor que estamos, acabamos que precisamos ali observar esses impactos, né, que impactam a performance e, naturalmente, isso impacta diretamente na maneira que as tarefas são distribuídas, como você controla ali essas tarefas, a maneira que você estabelece aquelas metas e objetivos para os seus colaboradores, né? O acompanhamento dessas atividades, o feedback, que é aquele olho no olho, aquele dia a dia, aquele momento do cafezinho não existe. Então, na verdade, assim, o gestor ele acaba trazendo ali para a mesa, né, para a sua avaliação, fatores que até então a gente olhava, mas olhava de uma maneira mais distante, e que hoje afeta de uma maneira muito mais direta ali, tanto na performance, como até no próprio bem-estar do próprio colaborador, né? Legal, você trouxe a questão aí, agora no final, da questão do bem-estar, né? E acho que essa é uma preocupação muito grande que tem se debatido aí na agenda das companhias, saúde, né, e qualidade de vida dos colaboradores. Léo, como é que você vê, que tipo de experiências vocês tiveram, que tipo de ferramenta ou programas, enfim, vocês tiveram nesse período e têm tido nesse período no que tange à saúde e qualidade de vida dos trabalhadores? Eu acho que isso sempre foi um tema de discussão, mas eu acho que em cenários de pandemia, a saúde dos colaboradores ela precisa ser um tópico que ele, de fato, deve ser
não só percebido, mas deve ser um tópico importante para a empresa, né? Então, na verdade, o papel da empresa, eu vejo nesse dia a dia, ele precisa ser aquele que vem orientar e realmente demonstrar os caminhos que o colaborador pode seguir no momento em que ele estiver numa situação difícil. Então, eu acho que essa empatia, né, essa abertura para que você consiga perceber quais são as necessidades do funcionário e abrir ali caminhos para que ele possa se sentir ali apoiado em situações que se colocam aí na sua vida profissional. Então, em termos de experiência prática, a gente vem falando muito da saúde mental dos profissionais, e nós temos visto tanto na organização que eu trabalho, mas em outras que vemos no mercado, abrindo canais para que os profissionais possam ali ter acesso a profissionais de saúde que os ajudem ali a entender o momento, como isso vem afetando e apoiando os profissionais ali para uma mudança efetiva na condução ali da sua jornada, né? Então, eu acho que a empresa ela tem esse papel fundamental de transformar isso num tópico e investir, né? Abrir ali caminhos para que o profissional ele consiga. E como eu falei também essa palavra empatia, acho que a demonstração de empatia e liderança é fundamental também nesse momento, né? Então, eu acho que é importante que o profissional sinta em aspectos práticos, que na rotina todos estamos no mesmo barco e que todos estamos preocupados com esse tópico. Então, acaba que o exemplo também conta muito de você demonstrar a importância de você realizar atividades físicas, né? de ser respeitado ali efetivamente o momento de descanso do profissional. Então, assim, tem horário de almoço, vamos respeitar os momentos de break, né? Você criar assim, fóruns de interação com o profissional. Então, isso seriam ações ali que são fáceis efetivamente até de você implementar, mas que o gestor precisa ali se empoderar, de fato tomar essa responsabilidade. Legal. Você trouxe aí uma questão importante, que é a questão da empatia, e você falou de demonstrar essa atitude no dia a dia, né? Isso acho que é um elemento importante quando a gente fala de engajamento das organizações, e quantas pessoas estão ou não engajadas, né? E as pessoas tendem a estar engajadas quando elas confiam no gestor, né, na liderança, na organização em que elas estão inseridas. Você vê, Léo, assim, um desafio aumentado neste período aí de pandemia, de isolamento social, na questão do engajamento, de como manter esse engajamento? Você enxergou esse tipo de, talvez, dificuldade a mais, ou foi facilitador? Como é que você vê isso? Emerson, sem dúvida. O desafio, né, da manutenção do engajamento nessa realidade, né, pensando que a atuação hoje de grande parte aí do mercado ainda é a distância, ainda é o home office, isso é um aspecto muito importante, né? Então, eu acho que o ponto de partida, apesar desse tempo todo tendo passado, né, mas a gente ainda percebe isso como um ponto sensível, é a gente conseguir entender se o profissional, né, se o nosso colaborador ele tem a estrutura de trabalho adequada. Então, isso é a estrutura mesmo, a estrutura ali do ambiente, se ele tem ali as ferramentas, uma cadeira que seja adequada para que ele passe horas ali, um ambiente, né, uma mesa adequada. Esses são fatores que parecem, às vezes, que são muitas vezes minimizados, mas que trazem ali um impacto importante, né? Naturalmente, quando você perde também aquele contato ali no olho, você perde aquele contato do dia a dia, onde você percebe só no olhar ou da maneira que o seu colaborador ele está se comportando, você consegue perceber a diferença, a distância fica mais difícil. Então, é importante, de fato, assim, primeiro, a gente ter os objetivos muito bem definidos, né? Deixando claro ali o que eu espero daquele colaborador e também criar fóruns para que se façam checkpoints diários, se fazer presente, né? Demonstrando ali ao colaborador que você está ali, que você está acompanhando, ele está à distância, mas o trabalho ali em equipe, ele permanece. Então, isso traz essa percepção de pertencimento, né? E de engajamento. Além disso, também é importante que sejam definidos, né,
e respeitados os horários ali definidos para o trabalho, aquilo que é o descanso, né, como a gente já tinha falado no outro tópico, e a gente sabe que existem situações de certa flexibilidade, mas que isso também seja definido, né? Quer dizer, para que o próprio colaborador entenda qual é o seu momento e que o gestor também entenda os momentos que estão disponibilizados, as horas disponibilizadas ali para atuação profissional. É algo que precisa de uma proatividade efetiva dos gestores, mas é possível se fazer, mas não pode se perder ali a importância e a tempestividade dessas ações. Ô, Léo, essa sua última fala aqui me remete a um tema que é sempre um tema em qualquer relação humana, que é a comunicação, né? Então, nesse sentido, esse período aí pandêmico, isolamento, a gente precisa buscar cada vez mais uma efetividade da nossa comunicação com as pessoas que a gente lidera, né? É verdade, Emerson. E a gente não tem que levar em consideração que a comunicação ela é chave, é central, né? Então, o que a gente vê ali de casos de sucesso, né, nesse ambiente, em termos de comunicação, é a gente pensar que a comunicação horizontal ela acaba sendo um diferencial, né? O que eu quero dizer com isso, né? A gente não fazer uma distinção efetiva da hierarquia, né? Mas você fazer com que todas as informações que sejam importantes elas cheguem a todos os colaboradores, de maneira que ele se sinta pertencente ali, de que ele é importante à organização. Então, esse tipo de comunicação ajuda muito, né, e integra o colaborador. Além disso, é importante que se criem fóruns, né, para que você ouça a pessoa que trabalha com você, ouça o seu colaborador. Porque sem a gente ouvir, a gente entender ali quais são os pontos que são de maior dificuldade, quais são as áreas que talvez a organização possa ali auxiliar, se você não cria esses fóruns, você não tem acesso a essas informações, né? Então, esses fóruns de ouvir, e aí tem tem experiências diversas aí que podem auxiliar. Então, por exemplo, você incentivar interações entre os profissionais. Tem empresas que fazem a hora do cafezinho. Ela reserva ali um convite meia hora na agenda, onde os colaboradores entram e podem trocar ideias sobre o seu dia a dia, sobre as suas dificuldades, de maneira mais informal. Entra quem pode, quem não pode, mas você cria ali um espaço também para que ele se sinta parte ali do grupo, né, da organização. Bacana. Léo, para a gente caminhar para o final aqui, vou te fazer uma última pergunta, né? Vocês estão numa organização que sempre tem muita movimentação, contratação, e depois da contratação uma integração, treinamento, tudo isso. Como é que foi para vocês, ou tem sido, esse período para trabalhar essas três, digamos assim, atividades? Contratação, integração e treinamento nesse período de pandemia. A pandemia afetou, né? O trabalho à distância afetou naturalmente essas atividades. Elas também passaram a ser 100% remotas. Sempre existe um aspecto sempre interessante, porque antes a conciliação das agendas acabava sendo uma questão até mais difícil, né? Então, você hoje, através dos mecanismos, das ferramentas, a gente consegue ali uma facilidade maior. Então, por exemplo, as entrevistas, claro, quando a gente pensa ali no contato com os profissionais que venham a ser contratados, que estão num processo ali para integrar a organização, a presença física ela faz falta, mas naturalmente os meios tecnológicos ajudam muito. Mas o que a gente procura fazer nesses fóruns é tentar tornar o pessoal menos distante possível, né? Se é possível usar essa palavra. Mas a gente fazer as reuniões todas com a câmera aberta, incentivando ali os profissionais que façam o mesmo, né? De maneira que você consiga ali ter, né, uma aproximação maior com aquele eventual candidato ali que está nesse processo, né? Quando a gente pensa na integração, sempre você tinha, né, ali, aquele fórum no presencial onde você recebia aquele profissional e fazia a apresentação. E a gente tem procurado manter, né, e vemos que as empresas têm procurado manter esse welcome, fazendo ali um fórum
de uma reunião online, onde todos possam se apresentar com as câmeras abertas, o colaborador ele possa se apresentar e ali começar a ter contato principalmente com aqueles profissionais que farão parte ali da rotina, né, nas atividades que ele vai desempenhar. E nos treinamentos, né, esse é um desafio contínuo, porque a gente não pode, não é possível, né, não funciona muito bem você simplesmente trazer um treinamento que antes você fazia presencial e fazer a mesma coisa que você fazia ali no treinamento online. A chance dele ser menos efetivo é muito grande quando esse tipo de ação acontece. Então, o que a gente primeiro vê tentou fazer sessões menores, né? Se distribuir as sessões em momentos, em dias diferentes, com uma duração menor, de maneira que você consiga ter os profissionais ali mais atentos, mais concentrados durante aquele período, e, além disso, utilizar o que a tecnologia nos traz aí de bom, né? Que são as ferramentas de interação, de forma que o colaborador ele consiga ativamente participar desses fóruns, né? E aí ele consiga ter ali um aprendizado, ele absorva os conhecimentos de uma maneira ali melhor possível. Então, naturalmente, eu acho que o grande ponto aqui é a gente utilizar o que tem a nosso favor de maneira que o objetivo final ali seja alcançado, que é o compartilhamento, né, o treinamento dos profissionais. Bacana. Bom, este foi o Leonardo Lima, presidente da Regional Rio de Janeiro aqui da NEFAC, no bate-papo sobre engajamento, comunicação, saúde física, mental, liderança e muito mais. Léo, passo a você para suas considerações finais para a gente encerrar esse podcast. Sim, pessoal, realmente o desafio ele permanece. Naturalmente, nós conseguimos ver hoje ali uma expectativa melhor, mas naturalmente sabemos que o mundo ele será diferente do que o que nós deixamos, né, antes de nos isolarmos aqui, antes de trabalharmos à distância. Mas vamos estar atentos às necessidades dos nossos colaboradores, que são aqueles que fazem que os nossos objetivos sejam alcançados, e utilizar aquilo que de melhor a tecnologia nos traz para efetivamente melhor gerenciar e, naturalmente, nos ajudar aí em todas as nossas tarefas diárias. Então, fiquem certos de que, depois disso, o nível de resiliência realmente será maior e, de fato, a capacidade de adaptação dos nossos profissionais também será um aspecto aí de diferencial. Estamos juntos aí para superar todos esses desafios. Bacana, muito obrigado, Léo, pela sua participação aqui no nosso podcast. E, para encerrar, eu queria dizer para você uma frase do Eli Mencken, que diz o seguinte: para cada problema complexo, há uma resposta clara, simples e errada. Por isso, é importante a gente sempre debater e dizer, estamos de fato juntos, porque problemas complexos precisam de muitas pessoas para resolvê-los, e gestão de pessoas em períodos de pandemia e isolamento social é um deles. Portanto, precisamos todos estar muito atentos e unidos, debatendo cada vez mais esse tema tão relevante e importante para todas as organizações. Continue acompanhando os nossos episódios do podcast ANEFAC às terças e quintas. Siga conectado conosco em todas as nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Radar ANEFAC.